Olá, este é o programa Panorama Brasil. Eu sou Rony Corvelo. No programa de hoje falaremos sobre os inúmeros ataques sofridos pela imprensa e pelos jornalistas em particular durante os últimos 4 anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que monitora ataques sofridos por jornalistas e meios de comunicação do país, houve um aumento de 26,9%. Já a Federação Nacional dos Jornalistas aponta em relatório que a continuidade das violações à liberdade de imprensa no Brasil está claramente associada à ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República. Mas antes, esta é a minha opinião. O jornalismo livre é a prova de que naquele país existe uma sociedade democrática e educada. Quando um político se recusa a falar com um jornalista, ele não está negando a informação a um determinado meio ou pessoalmente a um indivíduo. Ele está dizendo não à sociedade a quem ele tem a obrigação de prestar contas. Eu mesmo, muitas vezes, fui fazer matérias que não era do meu interesse pessoal, mas era do interesse coletivo. Portanto, eu tinha que informar. O papel da imprensa, seja no governo A, B, C ou D, é de se portar como oposição, cobrar, não confiar, verificar, esclarecer. O contrário disso é o puxa-saquismo, ou é a imprensa oficial, cuja função é apenas noticiar o que interessa ao governo e não necessariamente ao público. Os jornalistas sempre serão fundamentais para garantir o compromisso com a verdade. Comecemos. Os jornalistas tiveram 4 anos muito difíceis com o Bolsonaro, em especial durante a pandemia, quando o presidente abandonou de forma radical a verdade e optou pela mentira sem limites. Ficou na responsabilidade da imprensa real e séria o peso de repor a verdade quando as forças do poder mentiam, causando caos no país e legitimando a agressão contra jornalistas. Para ampliar o debate, convidamos o jornalista Silvio Costa, fundador do site Congresso em Foco, mestre em comunicação pela Universidade de Westminster, de Londres. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a você pelo convite. Nos últimos, vamos dizer assim, 4 anos, o comportamento da imprensa no Brasil teve que ser um pouco modificado, teve muito medo. O Brasil ainda continua sendo um dos países no mundo que mais se mata jornalista. E foi muito difícil, pelo que eu tenho entendido, o trabalho da imprensa nesses últimos 4 anos. É verdade? Não, com certeza, né? Porque acho que a gente vive um momento no mundo, né? Não só no Brasil, em que você tem um conjunto de instrumentos, muitos deles digitais, né? Que permitem a grupos políticos de qualquer tendência, de qualquer corrente política, né? Criar narrativas e sustentá-las, desde que tenha uma boa estrutura, né? Para fazer a repetição de uma tese, a repetição dessa narrativa em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em fóruns de discussão e também em eventos presenciais. No caso brasileiro, isso foi feito de uma maneira flagrantemente contrária, né, à liberdade de imprensa, né, ao livre exercício profissional, pela extrema-direita, né, que colocou o jornalismo e colocou a mídia como adversários, né, porque não interessava dar legitimidade a quem, de alguma maneira, desafiava as teses que esse grupo político defendia. Então, assim, uma tendência a deslegitimar qualquer coisa que viesse da imprensa, a menos que aquele fato sirva para reforçar a narrativa e, portanto, as convicções dos simpatizantes, né, dessa corrente política, não é? Ameaças de prisão, não é? Perseguições comerciais,
ameaças de morte, né? Então, foi um conjunto grande, processos judiciais que no governo passado foram movidos contra jornalistas e veículos, inclusive pela Advocacia Geral da União, pela própria Advocacia do Estado, né, sendo usada para, de alguma maneira, constranger o trabalho jornalístico. Então, de fato, foram 4 anos muito tensos para quem faz jornalismo, especialmente para quem faz jornalismo independente, né? Porque a gente sabe que há várias maneiras de fazer, entre aspas, jornalismo, né? Você sempre pode fazer um jornalismo de quem é amigo do rei, né? Para esses, a situação, evidentemente, foi diferente. Quando eu via lá no famoso cercadinho, os jornalistas que estavam ali cobrindo para seus veículos a notícia do dia a dia, além da claque que existia para proteger de uma certa forma o presidente nas entrevistas e fazer eco do que ele dizia, havia, obviamente, uma agressão muito grande a esse jornalista por parte dessa claque, como também do governo, inclusive parte do que se acaba de dizer. Agora, por que se demorou tanto para que os meios, a imprensa, os donos dos veículos, salvassem, tirassem daí esses jornalistas para que eles não tivessem um problema maior? Ou seja, era o fato da notícia, não perder a notícia, não perder a história em relação ao seu concorrente? Era isso ou se demorou muito por outros interesses? Eu acho que tem uma questão aí cultural, né, Rony? Porque, assim, eu acho que tem um entendimento bastante arraigado ainda entre colegas jornalistas, especialmente colegas mais veteranos, de que quando uma determinada autoridade espirra, aquilo é notícia, né? Então, tudo que está relacionado com a figura do presidente da República, que é a maior autoridade do país, é considerado notícia. Espirrou, é notícia. Declarou, é notícia, né? Publicou alguma coisa na rede social, é notícia. Então, eu acho que meio mecanicamente a mídia tradicional reproduziu isso, né? Quando a gente viu que o cercadinho era, na verdade, uma cilada em que o jornalista não tinha nenhuma liberdade para fazer pergunta, na verdade, aquilo era uma manifestação de caráter puramente politiqueiro, ou eleitoral, eleitoreiro, né? Do então presidente da República, nós decidimos, avisamos que não faríamos mais, né, abertura do cercadinho, porque nós estamos humilhando, né, mano? O repórter, quando fazia uma pergunta relevante, se ele não levasse uma estocada do presidente da República, ele era reprimido de alguma maneira, né, constrangido pelos apoiadores do presidente. Então, na situação, evidentemente, insalubre para os repórteres, né, irrelevante para a sociedade, porque dali não saía informação, dali saía, em muitos casos, coisas absolutamente falsas, né? Defesa de medicamentos falsos, teses absolutamente disparatadas, sem nenhum amparo na realidade. Então, realmente não fazia sentido. E aí a gente até se orgulha, porque eu acho que o Congresso Foco foi o primeiro veículo a decidir não fazer mais o cercadinho, o que foi uma decisão difícil para a gente, porque isso significava abrir mão de uma audiência, né? Porque tudo aquilo que se publicava a respeito do presidente gerava audiência, né? A audiência é o que nos legitima como veículo, né? É o que nos dá, inclusive, receita, né? No caso do Congresso Foco e de tantos outros veículos, a receita fundamental vem da publicidade, né? Que decorre da audiência que você tem, né? Mas eu acho que teve essa questão aí muito mais cultural. E aí teve o exemplo, né, dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, né, a imprensa foi evoluindo para uma posição crescentemente crítica em relação ao Donald Trump, né? E acabou também, em muitos casos, por boicotar as coletivas dele, que eram uma espécie também de teatro, né? Em que você tinha muita desinformação, você tinha muito desrespeito ao trabalho do jornalista, que estava ali, também da imprensa geral, né, dos veículos, e aí passou a haver boicote também em relação a coletivas do Trump, né? Isso também terminou acontecendo no Brasil. Depois os grandes veículos terminaram deixando de fazer a cobertura do cercadinho.
Eu quero entrar na questão do novo governo e nessa conversa de regularização da mídia, que foi conversa no passado e provavelmente deve voltar agora. Mas antes, porém, quero fazer um comentário para saber se você tem notado esse fato e talvez fazer algum comentário que se deve a isso. Você tem notado que tudo o que acontece nos Estados Unidos nos últimos 4 anos em relação à direita daqui acontece em seguida no Brasil, parece um eco, né? Ou seja, você falou o exemplo da mídia, teve o assunto também do ataque terrorista, tanto aqui quanto aí. É muito gozado todo esse processo, né? Porque eu acho que, assim, tem de um lado assim, uma influência que vem há muitos anos, né? No mínimo aí desde a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos são a grande referência para o Brasil para uma série de coisas, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista geopolítico, né? Militar, do ponto de vista cultural, né? A gente consome muita cultura americana na música, nas artes, no cinema, etc, etc. Então tem uma influência grande já, e eu acho que nesse momento aí de radicalização política e de populismo autoritário baseado na força das redes digitais, é, passou a ter uma ligação orgânica muito clara entre grupos políticos brasileiros e estadunidenses, né? Então, assim, você vê a figura, por exemplo, do Steve Bannon, né, que foi peça-chave na eleição do Trump lá atrás, participando da campanha do Bolsonaro, orientando, se reunindo, conversando. Então, eu acho que é uma coisa assim que não é casual, né? É uma coisa de fato orgânica, estratégica, né? E a ideia base, eu acho aí por trás da articulação dessa extrema direita, né? Bolsonarista, trumpista, a ideia base o sistema está todo podre, o sistema está todo errado e eu sou a salvação. O Trump, com todos os problemas, com toda a sua biografia, né? Quem conhece um pouquinho sabe o quão pouco ele se enquadra nessa situação do cara que vai moralizar, vai organizar, vai sanear uma nação, né? E aqui o Bolsonaro, que também tem uma trajetória complicadíssima, sempre às voltas com acusações de corrupção, de desvio de recursos, de racismo, né, de misoginia. Né? A vida toda, Bolsonaro foi um parlamentar tolerado, né, rejeitado pela maioria dos parlamentares, mas tolerado porque era considerado inofensivo. Deixa para lá, deixa para lá. Né? E essas pessoas, de repente, se colocam como os porta-vozes, né, de uma nova ordem, né, que colocaria abaixo o sistema político podre, colocaria abaixo um Estado que não funciona bem. Que não funciona bem, todos sabemos. Agora, o que a gente também sabe, né, a ciência, o conhecimento, a experiência humana estão aí para nos demonstrar, a gente também sabe que não é destruindo o Estado que você vai resolver, né? Aquela ideia de, não, eu tenho aqui uma ação na área ambiental, acaba com tudo, destrói o IBAMA, destrói a FUNAI, destrói a política indigenista, né? Destrói as políticas públicas da saúde, acaba com as campanhas de vacinação. Então, quer dizer, é uma política, de fato, de destruição. Isso fica muito claro no discurso do próprio Ben, né, que defende isso claramente, a ideia de pôr abaixo um sistema para colocar outra coisa no lugar, sob a liderança de um governo autoritário, forte, e que rejeita dissidência, rejeita questionamentos e, por isso mesmo, rejeita o jornalismo independente. Você se surpreendeu com o comportamento do brasileiro elegendo o Bolsonaro? Ou o grande culpado do Bolsonaro foi o comportamento do PT? Eu digo, a eleição do Bolsonaro se deve ao comportamento do PT. Olha, eu acho que assim, não dá para dizer que era algo absolutamente previsível, de maneira nenhuma, não é? Isso não dava para dizer. Agora, pelo fato da gente fazer uma cobertura muito voltada para a internet, voltada para as redes sociais, né, e sentindo ali o calor ali das pessoas,
Um ano e meio antes das eleições de 2018, Rony, a gente publicou um perfil de Bolsonaro enorme, e já imaginando que seria um personagem importante nas eleições presidenciais. Nas pesquisas, ele naquele momento, eu acho que ele estava com alguma coisa em torno de 10% a 15%, Lula estava na dianteira, né? Mas ainda havia dúvida sobre a possibilidade dele se candidatar ou não. Então, a gente levou o Bolsonaro muito a sério, ali com uma certa antecedência, exatamente porque a gente percebia que tinha ali um conjunto de coisas acontecendo simultaneamente, apontando para a busca de candidatos de fora do sistema, vamos dizer assim, do sistema político. E naquele momento, o PT era poder, de certa forma, né? Quer dizer, depois teve o impeachment da Dilma, saiu, mas ainda ficou na imaginação de muitas pessoas, na percepção de muitas pessoas, associado ao sistema de poder, né? Então você tinha a Lava Jato, de um lado, prendendo, destruindo e tirando a credibilidade de várias lideranças políticas e de vários partidos, né? Você tinha, do outro lado, um sentimento popular crescente quanto à necessidade de fazer alguma coisa diferente, de mudar, né? Um desejo muito grande de renovação. Você tinha, por outro lado, alguma coisa que naquele momento não ficou muito claro, mas hoje a gente vê com absoluta clareza. Você tinha uma movimentação militar muito forte, envolvendo militares da reserva, mas também militares da ativa, meio que preparando uma candidatura forte e restabelecendo valores que a gente imaginava que teriam sido enterrados pela Constituição de 1988, né? Quer dizer, a defesa da ditadura militar, né? A defesa de posições ultraconservadoras em relação aos costumes, em relação à própria liberdade de expressão, né? E você teve, ao mesmo tempo, um setor do empresariado brasileiro, né? Empresariado urbano, empresariado rural, o agronegócio quase inteiro, que viu ali a possibilidade de um lance mais ousado do ponto de vista da política econômica, que seria dar uma grande virada liberal, né? Que na campanha de 2018 tinha aquela coisa, né? Vamos privatizar tudo, né? E o Paulo Guedes, como símbolo desse ultraliberalismo, né? Que foi a promessa, né, do Bolsonaro, então, candidato a presidente. Então, um conjunto de coisas que aconteceram, e depois já teve a facada, que teve um efeito muito grande, porque tirou Bolsonaro dos debates, né, um desafio complicado para ele, e, ao mesmo tempo, o colocou em destaque em todos os noticiários de todos os veículos, né? Quer dizer, o drama que ele viveu ali sensibilizou mesmo as pessoas que não votaram nele, né? Então, assim, e aquilo deu a ele um tempo que nenhum outro candidato teve, né? Deu a ele um tempo de televisão, de rádio, internet, né? Então, esse conjunto de coisas, eu acho que acabou demonstrando, sem falar da importância do casamento, né, entre o bolsonarismo e os evangélicos, né? Quer dizer, o Bolsonaro, que anteriormente se apresentava como católico, foi batizado lá em Israel, né? E passou a se vincular muito fortemente com a defesa de valores evangélicos, de uma forma que ninguém tinha ousado fazer, né? Quer dizer, defendendo uma pauta regressiva, uma pauta anti-mulher, uma pauta anti-LGBT, né? Uma pauta assim, de retrocesso em várias questões da pauta de costumes, né? E eu acho que tudo, esse conjunto de coisas explica o fenômeno Bolsonaro, que, repetindo, não é uma coisa isolada de Brasil, né? Isso é uma questão global, né? Quer dizer, no mundo todo, inclusive em alguns lugares, foi a esquerda que se apropriou das ferramentas digitais para fazer um tipo de populismo autoritário baseado na construção de narrativas muitas vezes falsas.
né? Eu quero entrar agora na questão da regularização da mídia prometida pelo PT. O que é que você acha de tudo isso? Isso vai acontecer? Se acontece, vai haver alguma reação da própria mídia? Como é que você vê tudo isso? Olha, eu não vejo membros do governo é, trazendo esse assunto como uma prioridade, sabe? O que eu vejo uma movimentação muito grande do governo é em relação à regulação das plataformas digitais, né? Então, assim, há uma discussão no Congresso que já vinha é, dos últimos anos, né? Há uma discussão dentro do governo e há uma discussão na sociedade também sobre a necessidade de dar alguma de, de dar alguma disciplina ao funcionamento das redes sociais e das grandes plataformas digitais, tipo Google, né? De maneira que essas plataformas não sejam incentivadas a propagar mentiras, por exemplo, a propagar informação falsa. Porque a gente sabe, né, Rony, que a informação verdadeira, em muitos casos, ela não é tão charmosa, nem tão fácil de entender quanto a informação falsa. Em muitos casos, Você não tem que provar nada. A falsa você só fala. não, em muitos casos, a notícia falsa ela tem um apelo, né, que a transforma em algo muito mais forte, né, que as pessoas acreditam muito mais naquilo, acreditam muitas vezes muito mais na mentira do que na verdade, né? Porque a verdade, às vezes, é uma coisa que não é tão charmosa, é cheia de contradições. Não, esse cara aqui é bom e o outro é mau. Não, ele é bom, mas tem esse pedaço ruim. O outro é mau, mas tem esse pedaço. A realidade é mais complexa do que os esquemas políticos, os esquemas partidários tentam nos mostrar. Né? O mundo não é dividido entre bons e maus, necessariamente. A coisa não é tão simples assim, não é tão maniqueísta assim. Né? Então, eu vejo uma movimentação do governo no sentido de regular as plataformas, né, para impedir notícias falsas, para dificultar a propagação de conteúdos racistas, de conteúdos misóginos, de conteúdos preconceituosos, não é? Ou danosos, né, à imagem de pessoas, não é? Possivelmente com algum tipo de remuneração para os veículos, né? Porque o pressuposto aí é que as grandes plataformas elas usam o material produzido pelos jornalistas, mas ficam com remuneração, né, da publicidade em seus canais, sem remunerar os verdadeiros produtores de grande parte desse conteúdo. O conteúdo considerado mais valioso das redes acaba sendo o conteúdo produzido pelos jornalistas profissionais. Né? Então, eu vejo a movimentação nesse sentido. Regular mídia, eu até o momento não vi uma movimentação do governo nesse sentido. Pelo contrário, eu acho que especialmente o Lula tem demonstrado muito cuidado em relação a essa questão aí com a mídia. Se isso vai entrar na pauta, sei que setores do PT defendem, sei que setores de outros partidos defendem uma regulação da mídia, até porque a Constituição prevê isso, né? Tem uma necessidade de se estabelecer uma lei complementar para regular o funcionamento, por exemplo, da radiodifusão no Brasil, impedindo concentração, dificultando coisas assim. Mas eu acho que não há nada de tão imediato para acontecer nessa área e não acredito que esteja na cabeça do Lula ou na cabeça dos ministros afetos a essa questão a ideia que eu vejo alguns atribuírem ao governo e ao PT de, por exemplo, criar uma legislação para censurar a mídia, para calar a mídia. Não vejo isso. Assim, nas conversas que a gente tem, né, naquilo que a gente acompanha, não vejo isso. Conversamos com Silvio Costa, Congresso em Foco. Parabéns pelo teu trabalho aí no Congresso em Foco e muito obrigado por participar. Muito obrigado, Rony. Grande abraço. O que vimos até o fim do governo Bolsonaro foi um cenário turbulento, onde a grande imprensa, me refiro à imprensa séria, teve que fazer a contraposição às ações e discursos autoritários do governo. Os jornalistas tinham um ambiente de trabalho inseguro e desrespeituoso para com o exercício da profissão. Os jornalistas no Brasil, sim, devem seguir com a cobertura dos fatos de forma corajosa,
expondo os problemas e buscando respostas. Não se enganem que com o atual governo ou com qualquer outro, não será diferente. Perguntar e insistir na resposta incomoda, especialmente para quem não tem explicação ou quando não sabe explicar. Os editoriais devem continuar críticos e com espaço para o contraditório, como a boa imprensa já faz no Brasil. O exemplo também precisa ser dado. Relatar os fatos e os casos mais difíceis e constrangedores dos governos será sempre um desafio, um risco. Atacar a imprensa, por outro lado, é negar a informação ao público. E informá-los é a essência do nosso trabalho. Até a próxima oportunidade.